Senhora Presidente da Fundação Champalimau, Senhores Secretários de Estado, Senhor Secretário-Geral, Senhoras e Senhores Embaixadores, Senhora Diretora do Instituto Diplomático, Senhor Presidente e Administradores da AICEP, Senhora Presidente e Administradores do Camões Instituto da Cooperação e da Língua, dirigentes do Instituto de Turismo e do IICT, representantes do Corpo Diplomático acreditado em Lisboa, senhoras e senhores diplomatas e convidados. Começo, naturalmente, por desejar um bom ano a todos. O Seminário Diplomático é o momento adequado para fazermos o balanço sucinto de 2012, estabelecermos prioridades para 2013 e refletirmos sobre algumas matérias bilaterais e multilaterais da diplomacia portuguesa que constituem outras tantas missões para o trabalho dos diplomatas e dos funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sendo merecedores de igual estima e exigência, tanto os que estão em serviço em Lisboa como os que se encontram colocados em posto. Tal como é e será hábito, quero dedicar as minhas primeiras palavras àquilo que os diplomatas chamam a casa. Há muito tempo que penso que Portugal pode orgulhar-se globalmente do trabalho realizado pelos seus diplomatas, que são diariamente medidos por um legado histórico invejável e disciplinados por um profissionalismo que vai conseguindo êxitos significativos para o país e continua a granjear uma reputação internacional que devemos proteger. Porque estes pergaminhos constituem responsabilidades, a política reformadora que tenho procurado imprimir no Ministério deve ser tão firme no propósito de adaptar a nossa diplomacia aos novos tempos, como prudencial no respeito que os profissionais merecem e algumas tradições pertinentes aconselham. O Ministério viveu, em 2012, um ano de grandes transformações, mas nem por isso foram demasiadas as controvérsias. Ainda bem. Olhando as minhas notas do seminário do ano passado, posso dizer que cumprimos a bom ritmo o nosso programa de reformas na casa. No plano estritamente orgânico, quero destacar alguns pontos. Primeiro, está feita a revisão dos 11 diplomas orgânicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Reduzimos em 24% o número de chefias e daí não me parece que tenha resultado qualquer déficit de liderança. Segundo, a execução orçamental do Ministério dos Negócios Estrangeiros apresenta uma poupança face ao ano anterior, estimada em 18%. Não é coisa pouca num Ministério que é um dos mais importantes para o serviço do interesse nacional e um daqueles que tem um orçamento mais reduzido. Alguns sacrifícios são temporários, mas a atitude de poupança parece-me elementar como cultura permanente de boa gestão. Terceiro, o Governo articulou com o Sr. Presidente da República 2 movimentos diplomáticos que atingiram mais de 70 postos. Permito-me salientar que em nenhum momento qualquer desses movimentos diplomáticos caiu na praça pública e que a renovação das chefias e missões foi profunda. O país tem hoje um corpo diplomático necessária e legalmente mais jovem, sem que isso signifique desaproveitar a sabedoria de quem tem mais experiência. Quarto, o Ministério terá, pela primeira vez na sua história, uma mulher a chefiar a carreira diplomática. Agradeço toda a ajuda que o embaixador António Almeida Ribeiro, que segue para o Vaticano, me pôde dar e ainda mais a sua amizade.
Saúdo a senhora embaixadora Ana Martinho como nova secretária-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que em breve iniciará funções. Quinto, por opção deliberada, deixou de haver embaixadores políticos. Não por um preconceito negativo quanto à política, que obviamente tenho como atividade nobre, mas por preconceito positivo, a favor do exercício de cargos diplomáticos por diplomatas de carreira que se prepararam toda a vida para o ser. Sexto, a modernização da diplomacia económica é um facto. Chegamos ao fim de 2012 com uma integração das redes diplomática, económica e de promoção turística que já atinge 85% dos postos. E o que falta, já falta muito pouco para acontecer. As embaixadas e os consulados também são hoje, mais do que nunca, centros de negócios para as empresas, produtos e marcas de Portugal no exterior. Sétimo, a fusão de entidades que eram, em boa medida, estranhas entre si, mas que, curiosamente, tratavam de políticas complementares ou interativas, aconteceu com menos dor do que se anunciava e foram contrariados os prognósticos sombrios. A este título, é justo realçar as vantagens, em recursos e resultados, do novo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Oitavo, está no essencial feita a reforma do Estatuto do Pessoal Especializado e do Estatuto do Pessoal do Serviço Externo. As matérias estatutárias são sempre de enorme delicadeza. Por isso, o cuidado posto nas mudanças permite ou permitirá uma gestão mais correta e ágil do pessoal técnico, bem como uma direção pelos senhores chefes de missão mais eficiente e mais flexível e com maior mobilidade do pessoal localmente contratado. Nono, foi aberto, e já não era sem tempo, o concurso para novos diplomatas. O programa é mais balanceado entre o político e o económico. Os prazos são, na medida do possível, mais rápidos. E o júri será, estou certo, de uma inexorável exigência. Serão certamente muitos os candidatos, poucos os eleitos. Mas os que o forem terão também, e aqui está outra modesta novidade, um estágio de formação prática nas empresas. A lógica comercial e a linguagem das empresas devem tornar-se definitivamente acessíveis e familiares aos diplomatas portugueses. Décimo, na exata medida em que as circunstâncias tornaram obrigatórias promoções a embaixadores e ministros, seguir-se-á o adequado procedimento para conselheiros. Os constrangimentos orçamentais são o que são e cumprem-se. Nem por isso a carreira para, porque se parasse, deixaria de servir o país com eficiência. Portugal precisa, agora mais do que nunca, do máximo potencial da sua diplomacia. Permitam-me acrescentar um ponto, não sem algum orgulho. O último despacho que o Sr. Secretário-Geral me trouxe em 2012 para assinar foi a adjudicação em condições favoráveis para a Casa e para o contribuinte do tão prometido e esquecido seguro de saúde para os diplomatas que dele carecem. Cumpre apenas acrescentar algo que me parece relevante. Não sendo a gratidão no exercício das funções públicas demasiado frequente, quero expressar a minha gratidão a todos os diplomatas, técnicos e funcionários que tornaram este esforço possível, tantas vezes sem horas nem feitios. Sei que os diplomatas, técnicos e funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros estão a fazer mais com menos.
Estão a fazer melhor para todos, renunciando todos a algo de seu. E é por isso necessária a expressão da minha gratidão. Valerá certamente a pena, porque trabalhamos em conjunto para um serviço diplomático mais competente ainda, sem o qual o serviço do interesse nacional não se cumpriria. Natural e, consequentemente, quero estabelecer para 2013 uma prioridade orgânica. Daremos início ao processo de reforma e atualização do Estatuto da Carreira Diplomática. Falo-emos sem pressas, com um método participado e comparativo, visando maior equidade, não secundarizando a dignidade própria da vossa carreira, nem a indispensável meritocracia que a deve caracterizar. Senhoras e senhores diplomatas e convidados, esta visão ficaria incompleta se não abordasse em concreto 3 pontos suplementares: a diplomacia económica, a política da língua e a visão sobre a cooperação. A diplomacia económica foi a prioridade de 2012 e eu aguento bem as críticas por isso, e não será menos em 2013. A coincidência entre visitas oficiais e políticas e missões empresariais foi a regra em 2012 e não será a exceção em 2013. É, neste momento, importante sublinhar o espírito de colaboração entre departamentos governamentais, entre ministérios, entre agências, que, em grande medida, pilotado no âmbito dos negócios estrangeiros pela AICEP e pela sua administração, tem tornado possível vencer obstáculos, acelerar processos e cumprir melhor a nossa missão. O extraordinário crescimento das exportações portuguesas em ano de recessão é mérito das empresas e dos empresários. O que quero aqui salientar é o incessante apoio que a diplomacia económica e, no caso do Ministério, a AICEP e todas as embaixadas e consulados deram a esse crescimento dessas exportações que se representam o sinal mais positivo e mais esperançador da circunstância económica que Portugal está a viver. Sendo prático e focado, em 2013, quero estabelecer alguns objetivos nesta matéria. Primeiro, ainda mais ação. Queremos superar o recorde já superado em 2012 de iniciativas económicas de Portugal no exterior. Sejam missões de empresários e empresas para exportar mais, sejam as missões de investimento estrangeiro no nosso país, sejam os seminários sobre mercados, sejam as ações de capacitação das empresas para se internacionalizarem. Segundo, ainda mais eficiência. Queremos voltar a ser o organismo intermédio, junto do CREN Compete, com mais objetivos alcançados. Terceiro, ainda mais rapidez. Queremos confirmar a diminuição, a compressão dos prazos para validar e atribuir os incentivos ao investimento. Tempo é dinheiro. Burocracia é uma perda de tempo e é uma perda de dinheiro. Quarto, na situação económica que Portugal atravessa, é determinante a focagem na atração de investimento externo. Não há crescimento sem investimento. E o investimento terá de ser privado e, muitas vezes, estrangeiro. Devemos assinalar as vantagens comparativas de Portugal para investir
no nosso país e começar a investir agora. Quinto, porque as empresas são mais ágeis, muitas vezes, do que as administrações, e percebem um princípio básico, segundo o qual só é possível vender onde existem recursos para comprar o que nós queremos vender. Sem desprezar os mercados tradicionais que são importantes para as nossas exportações, é preciso continuar a apostar, a incentivar, a insistir, a explorar ainda mais os mercados não tradicionais, os mercados emergentes. Se quiser, geograficamente e enquanto durar esta circunstância, muitas vezes os mercados extracomunitários. O crescimento das exportações portuguesas está a ser o que é, em grande medida, porque vai reduzindo a dependência dos mercados europeus do nosso setor exportador. O nosso setor exportador cresceu em mercados onde o crescimento económico é significativo. Chegou, soube vencer obstáculos, soube ganhar em circunstâncias difíceis e esse caminho não poderá deixar de ser continuado, repito, sem desprezar os nossos mercados tradicionais, cujo comportamento, aliás, não é homologável numa única categoria. A esse propósito, logo no início deste ano de 2013, faremos mais uma aposta, coincidindo visitas oficiais com missões empresariais nos mercados da Índia, do Japão e da Coreia. Em sexto lugar, chamo a vossa atenção para a necessidade de usar e divulgar, é dever de cada embaixador e de cada cônsul fazê-lo com o máximo de proficiência, os regimes elevadamente vantajosos que Portugal criou para ligar autorizações de residência e investimento e para atrair não residentes para o nosso país e para o investimento em Portugal, do ponto de vista da tributação. Este seminário diplomático dedicará algum tempo à percepção e compreensão exatas desse regime. Mas chamo a vossa atenção para a rápida evolução das coisas. Há um ano, quando Portugal iniciou os seus trabalhos para estabelecer um regime muito competitivo de autorizações de residência ligadas com investimento, transferências financeiras, criação de emprego, projetos de investimento no nosso país, pudemos fazê-lo utilizando como benchmark as melhores práticas de países muito competitivos. O nosso regime é certamente um dos mais atrativos, mas tenhamos a noção de que nos últimos meses não foram poucos os países da União Europeia que se moveram no mesmo sentido e que é vossa função explicar porque é que esses regimes são melhores em Portugal e são uma razão suplementar para investir em Portugal. Em sétimo lugar, se em 2012 apoiámos contratos de investimento em Portugal no valor de 1.164 milhões de euros, gerando a oportunidade de criação de 3.000 postos de trabalho, temos de conseguir fazer mais em 2013. Levarei, aliás, a Conselho de Ministros, muito em breve, o primeiro pacote de contratos de investimento em Portugal, geradores de riqueza e geradores de emprego, deste ano, no valor de cerca de 150 milhões de euros. O resultado de 2012 já foi muito positivo, mas a nossa ambição só pode ser
conseguir ultrapassá-lo. Em oitavo lugar, agora que está feita a primeira experiência dos planos de negócio em cada embaixada, vamos afinar as obrigações neste segundo ano, mas vamos também tirar a consequência. O Ministério saberá premiar os postos diplomáticos que conseguirem maior aproximação aos objetivos do ponto de vista de aumentar as nossas exportações e melhorar a internacionalização das nossas empresas. Acredito fundadamente num sistema de mérito. Sei que os postos são muito diferentes uns dos outros e, por isso, apenas cuidarei de critérios objetivos. Mas quero que os postos diplomáticos que mais ações fizeram para conseguir mais exportações, mais um prémio recebam para continuarem uma política de promoção das nossas exportações, das nossas empresas e das nossas marcas em todo o mundo. Fico, aliás, contente que instituições da sociedade civil estejam elas próprias também, de acordo com os seus critérios, a meditar e organizar prémios ligados à diplomacia económica. Quero ainda agradecer o trabalho excelente com o qual foi possível, nos serviços do Ministério, com o trabalho dos nossos diplomatas, proteger, em parceria com o setor privado, que é o principal interessado, e em cooperação com outros ministérios, que é uma cultura em que temos que insistir, defender interesses muito objetivos e muito concretos de Portugal, como foram o caso do vinho ou do azeite no Brasil, ou da proteção dos têxteis e das cerâmicas portuguesas no quadro da União Europeia. Dedicaria agora algumas palavras à questão da política da língua. Está em boa hora medido ou aproximado o valor económico da língua portuguesa? Não é simplesmente concebível o nosso PIB sem a língua portuguesa. As atividades que dependem da língua portuguesa e são geradoras de riqueza e crescimento económico e de emprego são inúmeras. E essa medição do valor económico da língua é apenas um instrumento para que o país compreenda melhor este facto. Não há apenas uma globalização das economias. Há também uma competição global das várias línguas. E o português tem condições para ser uma língua crescentemente relevante em termos internacionais. Condições demográficas e condições de universalidade. É por isso que eu sublinharia alguns pontos nas tarefas ligadas à promoção da língua. A primeira é que está feita, e também com menos dor do que se dizia, a reforma do ensino do português no estrangeiro. Pela primeira vez, no ano letivo 2012-2013, teremos avaliação digna desse nome e certificação das atividades escolares. A mim pareceu-me sempre que bem valia uma propina anual de valor moderado para conseguir, em contrapartida, as garantias de um ensino mais exigente, e eu não vejo como é que pode haver exigência sem haver avaliação, e, sobretudo, de um ensino mais capacitante do ponto de vista da integração e da formação profissionais. Quero elogiar, porque é digno de elogio, o esforço de concertação social com os sindicatos para uma reforma desta envergadura.
O Camões, tal como, naturalmente, os demais serviços, têm de ter, neste ano, um especial cuidado no acompanhamento do ano letivo, na preparação dos manuais, na elaboração dos exames, no envolvimento dos professores, seguindo padrões de referência internacionalmente certificados. Chamo também a atenção para a dimensão que terá para a política da língua portuguesa, o Congresso da Língua Portuguesa, que vai realizar-se em Portugal este ano. É a segunda etapa depois do que poderíamos chamar o Pacto de Brasília, que são os princípios fundadores da afirmação internacional do português. Princípios fundadores que implicam um empenhamento sistemático e investimento. Este congresso, que prepararemos com a maior atenção, é a plataforma ideal para calendarizar e atualizar as ações que visam, nomeadamente, uma maior oficialização e internacionalização do português nas grandes instituições internacionais. Quero ainda destacar que, tendo o ano de 2012 sido muito concentrado, naturalmente, nas questões do ensino, 2013 talvez abra a oportunidade, e eu creio que abrirá, de tratarmos de forma global, competente, meticulosa, a situação dos centros culturais de Portugal no exterior, dando-lhes direção e modernizando as suas atividades. Uma terceira palavra relativa à política de cooperação, que, ao contrário do que alguns afirmam, não poderia estar em situação diferente daquela em que estão os orçamentos de todo o país e de toda a administração, fazendo escolhas, mas naturalmente em tempo de constrangimentos. Seria, aliás, dificilmente compreensível que os constrangimentos afetassem setores relevantes da nossa vida enquanto portugueses e deixassem como exceção a matéria da cooperação. E, portanto, também aqui é preciso ser seletivo. Ter menos projetos, mas ter mais retorno dos projetos que apoiamos. Escolher bem o que apoiamos. Saber incentivar a progressiva independência que países como Timor-Leste já revelam relativamente à cooperação tradicional pura e dura, se quiserem, assumindo progressivamente as suas responsabilidades. Sabendo explorar todas as oportunidades de cooperação delegada no âmbito da União Europeia. Ou seja, sabendo maximizar a eficiência dos recursos que temos disponíveis. Procurando uma muito maior participação do setor privado e apostando em setores como a educação e a saúde, mas também o empreendedorismo, a inovação e a capacitação tecnológicas. A cooperação portuguesa continuará a ser um instrumento de política externa essencial para a afirmação de Portugal. O âmbito geográfico manter-se-á centrado nos PALOP e em Timor-Leste, correspondendo às exigências internacionais de especialização e divisão de trabalho para potenciar as vantagens comparativas da cooperação portuguesa. Estamos, aliás, em trabalhos preparatórios significativos da nova estratégia de cooperação portuguesa, que vai da Declaração do Milénio à Parceria Global para o Desenvolvimento. Senhoras e senhores diplomatas e convidados, estabelecidas as coordenadas da nossa ação para 2013, queria abordar alguns aspectos, não todos naturalmente, é preciso escolhê-los,
em que assenta a estratégia internacional de Portugal e em que Portugal vive a sua circunstância. Não posso deixar de começar por fazer uma referência à participação prestigiante de Portugal, que há 2 dias terminou no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E faço com tanto maior à vontade quanto a preparação da campanha de eleição de Portugal para o Conselho de Segurança das Nações Unidas foi matéria vista, decidida e seguida no anterior governo. Foi prestigiante para Portugal ser membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pela 3ª vez em cerca de 40 anos. O que revela o perfil internacional de Portugal que nós devemos ter o cuidado de preservar e consolidar. Um país que é visto como construtor de pontes, como capaz de entender culturas diferentes, que é leal às suas alianças e cumpridor dos seus compromissos com aqueles, e foram quase 150 Estados que votaram em nós para o Conselho de Segurança. O momento mais operativo, porque evitou uma guerra civil e contribuiu para o fim de uma tirania, foi certamente o da transformação na Líbia. Recordaremos sempre como um momento de doloroso impasse para a comunidade internacional a situação na Síria. O que acontece na Síria é um massacre diário à frente dos nossos olhos. Perante a paralisia do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não foi por falta de iniciativa, ou de vontade, ou de voto de Portugal que isso sucedeu. Mas a Síria está perto de se transformar na primeira grande tragédia política do século XXI. E a comunidade internacional tem elevadas responsabilidades por inação. Dizia-vos há pouco que, em quase 40 anos, Portugal esteve 3 vezes no Conselho de Segurança. 1978-79, 1997-98, 2011-2012. Estas candidaturas preparam-se com muita antecedência. Preparam-se com uma meticulosa campanha de angariação de apoios. É por isso que vos digo que Portugal apresentará uma nova candidatura ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para o mandato 2027-2028. E para os que pensam que ainda está longe, lembrem-se que sempre que fomos eleitos, começámos a trabalhar muito cedo. Ainda no âmbito das Nações Unidas, Portugal vai entrar na reta decisiva da sua candidatura ao Conselho de Direitos Humanos. Mandato de 2015-2017, mas a votação é já em 2014. Peço aos senhores embaixadores a máxima diligência na angariação e na confirmação dos apoios necessários à nossa eleição. Ao abordar o tema das Nações Unidas, ocorre-me que hoje é o dia ideal para poder saudar uma decisão do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas. Refiro-me à questão muito sensível da Guiné-Bissau. Saudamos, como prova de empenhamento do Secretário-Geral das Nações Unidas, a nomeação do seu novo representante para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, Prémio Nobel e antigo presidente de Timor-Leste. Falei com ele hoje de madrugada. Acreditamos que será um fator de esperança e de concórdia, mobilizando toda a comunidade internacional, que
pode e deve ser mobilizada de forma inclusiva e cooperativa para termos uma solução política na Guiné-Bissau em que as Nações Unidas, a União Africana, a CPLP, a ECOWAS possam empenhar-se. O nosso princípio é o princípio de que, sobretudo em África, não há desenvolvimento sem estabilidade. Não há estabilidade sem instituições. E não há instituições quando permaneça um clima de permanente instabilidade militar. Ainda no universo das Nações Unidas, quero deixar uma palavra sobre a vitória da Palestina na Assembleia Geral, na sua candidatura a Estado observador. Com a mesma clareza com que Portugal, há um ano atrás, tinha considerado que não estavam ainda criadas as condições para um pedido para Estado membro de pleno direito, porque esse devia ser o resultado de um processo de negociação de paz, que terminasse na solução de 2 Estados, vivendo lado a lado em paz e segurança, Portugal disse com clareza à Palestina e disse-o também com clareza a Israel, que se o pedido fosse para ser Estado observador, não nos ocorreria votar de maneira diferente que não fosse votar a favor. E foi o que fizemos. Chamo a atenção das senhoras e senhores diplomatas que a única solução viável para o Médio Oriente é uma negociação de paz. Que essa negociação de paz, todos o sabemos, terminará com 2 Estados. 2 Estados vivendo lado a lado em paz e segurança. Se a política de colonatos continuar, o segundo Estado, o da Palestina, torna-se inviável. E se o segundo Estado for inviável, o que nós teremos é um Estado e 2 povos. E isso é muito parecido com o apartheid que ninguém deseja. Sublinho evidentemente a importância, quer no plano multilateral, quer no plano bilateral, das relações de Portugal com o mundo lusófono. Quando Portugal e o Brasil coincidiram no Conselho de Segurança das Nações Unidas, raramente se falou tanto no concerto internacional da CPLP e em português. E temos de saber aproveitar essas sinergias. Apoiamos ativamente a presidência moçambicana e a próxima cimeira. A nossa relação com a CPLP está aberta à curiosidade e interesse que muitos países demonstram pela organização e queria ainda aqui sublinhar 2 pontos em concreto, no plano já bilateral, que me parecem relevantes neste momento. Sobre a importância das relações entre Portugal e Angola. São únicas e são insubstituíveis. Mais de 8.000 empresas portuguesas trabalham no mercado angolano. Mais de 100.000 portugueses estão em Angola. Inúmeros investimentos nossos lá, de Angola cá, solidificam os laços entre os 2 países. O Governo cuidará e protegerá a excelência desse relacionamento. O outro, para vos dizer que avançam passo a passo as soluções práticas que tornam ainda mais simples o nosso relacionamento com o Brasil. Isso foi possível resolver temas difíceis, sensíveis, como a pauta aduaneira ou como os produtos agroalimentares portugueses no Brasil. Também vos digo que é em trabalho concreto com as universidades
e beneficiando da vontade política do Ministro Mercadante e da minha própria, que é uma vontade traduzida em empenhamento, eu espero que em 2013 o tema do reconhecimento dos títulos académicos, começando pelo setor da engenharia, seja um tema bem resolvido. Não há nenhuma razão para que um engenheiro português não possa assinar o seu projeto num país amigo como o Brasil. Finalmente, senhoras e senhores diplomatas, uma palavra sobre a principal frente, do ponto de vista da nossa existência enquanto partilha de soberania, e, portanto, não é em sentido puro um ato de política externa, mas é também um ato de política externa, que é a Frente Europeia. Teremos como convidado o Presidente da Comissão Europeia, que certamente terá uma intervenção interessante para fazer. As palavras que eu aqui quero deixar são apenas estas. Apesar de todas as contrariedades, a Europa é um projeto com sucesso de que até agora nenhum Estado quis sair e que ainda hoje é procurado por muitos Estados que querem entrar. O segundo é que quem tenha um módico de cultura para lembrar o que foi a história da Europa nos últimos séculos, sabe que o projeto da União Europeia é uma garantia de paz e que na Europa ninguém pode garantir a paz se não existir um projeto como o da União Europeia. É essa a dolorosa lição da memória e da história. A terceira é que é um projeto de cidadania. E por isso é compreensível e legítima a perplexidade dos cidadãos europeus face às dificuldades que as instituições da União Europeia revelaram na resposta a crises muito sérias. Depois, sendo um projeto com esta envergadura, só pode ser um projeto de credibilidade. Faz parte da defesa da credibilidade internacional da Europa defender o euro. É um projeto de responsabilidade. Todos se aperceberam de que houve mais união monetária do que união económica. Todos se aperceberam de que não era possível ter uma só moeda e tanta diversidade de políticas económicas. Fez-se já um caminho significativo para corrigir essas distorções. E a assunção de regras de responsabilidade financeira não pode ser um intervalo, tem de ser uma regra de estabilidade efetiva. E dizemos-lo com a vontade de quem tem a consciência que no concerto europeu as normas do Tratado de Maastricht foram demasiadas vezes violadas e por demasiados Estados. É um projeto único do ponto de vista da visão daquilo que é a economia social de mercado, onde é tão importante o substantivo mercado como o substantivo social. Essa é uma invenção política europeia, de que nos devemos orgulhar. O mundo não para e a economia social de mercado precisa de reformas, não para se perder, mas para se defender. Um projeto também de coesão. E quero aqui deixar, mais uma vez, clara uma advertência. Crises financeiras são dolorosas e demoram anos a resolver. Mas preconceitos culturais são temas muito sérios e podem demorar décadas a curar. Não é aceitável o discurso simplista sobre os países do Norte que teriam uma lista de virtudes e os países do Sul que teriam uma lista de defeitos. Não há dois países iguais. Cada qual merece ser avaliado pela sua atitude. E a Europa ou é coesa ou não é. Ou é forte sendo unida,
ou este género de preconceito perde-a e divide-a. A este título quero deixar duas reflexões, que são dois desafios para a nossa diplomacia. A primeira tem a ver com o próximo quadro comunitário, ou com o próximo quadro financeiro plurianual. O Conselho, no final de 2012, não chegou a acordo. Mas, no desacordo, Portugal viu, com firmeza e sentido construtivo, a sua situação melhorar. Repito as palavras: firmeza e sentido construtivo. É do nosso interesse proteger o interesse nacional e é do interesse nacional que haja um acordo global. Temos de manter os ganhos possíveis na política de coesão. Temos de garantir regras de cofinanciamento e pré-financiamento aceitáveis e elegíveis para a nossa circunstância económica. E temos de melhorar o dossiê da política agrícola comum, em especial no que diz respeito ao desenvolvimento rural. Chamo a atenção para o caráter importantíssimo do setor agrícola, que mesmo em recessão cresce e gera emprego. O empenhamento do Primeiro-Ministro, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, naturalmente, meu próprio, e do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus será total para conseguirmos acompanhar, dia a dia, uma boa negociação que seja positiva para o interesse nacional e positiva para um acordo global. Finalmente, como todos sabemos, a União Europeia é um dos nossos parceiros internacionais na situação dificílima em que Portugal foi colocado. Confirme a ajuda externa. A ajuda externa não é uma circunstância em que nós partilhemos soberania. Isso acontece nas condições normais de vida em comum na União. A ajuda externa é, como todos sentimos e sabemos, uma circunstância em que nós perdemos transitoriamente soberania. E é por isso que o único e principal objetivo da nossa diplomacia, para além de melhorar a percepção externa sobre Portugal, fazendo justiça àquela que tem sido a atitude da nação portuguesa nestas circunstâncias, é evidente que o nosso principal objetivo, perdida transitoriamente uma parcela da nossa soberania, é recuperar definitivamente essa parcela de soberania que foi perdida. É neste sentido que Portugal tem tido uma atitude singular neste programa de ajustamento, que têm sido feitas reformas que são importantes, que essas reformas têm merecido, em sede própria, na concertação social, um clima não de ruptura, mas de coesão, e que a coesão e a concertação sociais são importantes para definir a atitude de Portugal, que é diferente e que é própria. E, obviamente, os esforços muito significativos que têm sido feitos pelo país, pelos portugueses, para atingir os seus objetivos. Portugal não tem nesta matéria de saber distinguir com muita clareza o que é o seu interesse nacional e o que não é do seu interesse nacional. E é do nosso interesse nacional observar com muita atenção a evolução das circunstâncias externas da própria zona euro que afetam a nossa situação económica. Observar com atenção o choque assimétrico que nós sofremos com, por exemplo, a situação em Espanha, em relação à qual a nossa economia tem o grau de integração que conhecem. É do nosso interesse seguir tudo isso com atenção. Eu tenho defendido que, numa circunstância como a que Portugal tem vivido, há uma atitude proativa, que é uma negociação técnica e uma negociação política que são permanentes.
Não é do interesse de Portugal, ao contrário do que alguns pensam, confundir a situação portuguesa com outras que são diferentes. E que, aliás, levam a programas de ajustamento que são mais difíceis ainda do que o nosso. O que é do interesse de Portugal é saber verificar e, se necessário, no momento certo, invocar a regra do Conselho, segundo a qual situações institucionais semelhantes merecem, às vezes, alterações que são potenciadoras da forma como se vive o processo de ajustamento, se acelera o regresso a mercados ou se melhora a expectativa de crescimento económico. E, portanto, não é do interesse nacional confundir a situação de Portugal com a de outros países, é do interesse nacional lembrar a regra que existe no Conselho Europeu, segundo a qual situações institucionais semelhantes, ou seja, programas de ajustamento, quando têm determinadas alterações, devem ponderar essas alterações a todos os que beneficiam dos programas de ajustamento. Isto está dito e é claro, e é com esta atitude que nós devemos também saber observar os tempos que estamos a viver. Senhora Presidente, queria terminar desejando à Fundação Champalimau todo o sucesso que esta instituição merece. Nós estamos aqui onde as navegações partiram, onde o conhecimento chega e onde eu espero que estes dias de trabalho permitam realizar ainda mais e melhor a defesa do interesse nacional. A escolha partilhada da Fundação Champalimau é um elogio também ao que nós somos capazes de fazer no domínio da ciência e da inovação de mais competitivo e de mais moderno no quadro internacional e de que nos podemos, como portugueses, orgulhar. E desejar, na pessoa da senhora diretora do Instituto Diplomático, desejar um bom trabalho. A nossa agenda para este ano 2013 é extensa, é árdua, mas o que seria da vida se não tivéssemos desafios difíceis para vencer? Muito obrigado a todos.